Bom dia, gente. Bom, neblina eu não peguei, não, mas não. Olha, trânsito, eles estão reformando a Luiz de Queiroz, foi uma dificuldade chegar aqui hoje. Tá complicado, né? Tá complicado. Mas é assim mesmo, Carol conseguiu chegar aqui com um pouco de pressa, mas chegou. Cheguei. E o que nós vamos debater no dia de hoje? Eu dei uma espiadinha ontem, viu, Marquinhos? Nos stories da doutora Carol, e ela já adiantou ontem lá pro pessoal que acompanha ela pelas redes sociais. E agora, o que nós vamos debater hoje? A gente vai falar um pouquinho sobre dependência emocional ou amor patológico, né, que a gente chama. Dia dos Namorados é sábado. Vem chegando. Vem chegando. E aí a gente sempre fala do amor romântico, do amor saudável. Eu preferi hoje falar um pouquinho do amor que não é saudável, daquele que não faz muito bem pra gente. E pra gente começar esse bate-papo, como que funciona então toda essa situação desse amor que não é saudável, né? Podemos dizer assim, uma pessoa gosta de alguém e não é correspondida? É mais ou menos nesse tipo? Na verdade, não precisa nem acontecer essa não correspondência, né? Assim, no sentido de não receber um amor de volta. Mas, às vezes, a intensidade que você se doa é muito maior do que o que você recebe, né? E, muitas vezes, o problema não está em quem está no outro que está doando menos, e sim em quem está se doando demais. Né? Então, o amor patológico a gente entende como uma situação em que a pessoa ela se entrega muito. Então, ela perde o interesse pelas coisas que ela tinha o hábito de fazer. Então, são aquelas pessoas que geralmente quando começam a se relacionar, elas deixam de ter contato com os amigos, elas deixam de fazer, por exemplo, atividade física, de cuidar de filhos, do cuidar da casa, do cuidar de si, para cuidar especificamente da pessoa, do objeto de amor. Né? E aí, o que acontece? Essa pessoa, ela vai viver para o outro. Ela vai cuidar excessivamente do outro. E uma coisa que a gente percebe é que, às vezes, a pessoa tem consciência disso, sabe? Ela percebe que, assim, opa, tô exagerando no cuidado do outro, mas eu não consigo fazer diferente. Uhum. Eu não consigo apresentar uma postura diferente, né? E aí, essa pessoa, como ela se doa muito, ela também quer muito. E aí, ela começa a demandar muito do outro. E isso vai esgotando a outra pessoa. Tem o controle, então aí vai começar a aumentar o controle. Poxa, eu tô aqui, eu tô disponível. Onde essa pessoa tá, o outro? Né? O que esse outro tá fazendo que não tá aqui comigo? Eu tô aqui, eu tô disponível. Então começa a ficar uma relação em que há uma cobrança excessiva ou uma disponibilidade excessiva. Por outro lado, a gente tem a questão do parceiro também, né? Então esse parceiro, ou ele se sente muito esgotado, e aí ele vai começar a fugir, ele vai criar formas de sair dessa situação, ou ele entende que nessa situação de dependência, ele pode manipular a pessoa. E aí ele se aproveita dessa situação, porque ele percebe que ele é tudo para aquela pessoa, né? E por ser tudo, eu posso fazer o que eu quiser, né? Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Que às vezes a relação é extremamente ruim, né, para a pessoa que se doa tanto, mas ela nem se dá conta disso. Ela simplesmente continua se doando. E aí ela não percebe que às vezes o outro está fugindo ou que o outro está abusando dela. E ela permanece ali naquela relação, né? E como o ser humano não gosta de aproveitar das situações, né? Quase nada. Nós todos, né, praticamente temos algo parecido. E aí quando a situação chega a esse ponto, a pessoa que se entrega demais acaba caindo na realidade, né, Carol? E vendo que existe outro mundo também, né? Às vezes ela cai na realidade, às vezes ela é deixada, né? E aí ela tem. Exatamente. E aí ela tem que cair na realidade. Uma coisa que a gente observa muito é que, assim, essas pessoas que se doam muito, né, que tem esse amor que a gente chama de patológico ou uma dependência emocional, elas tendem a idealizar esse parceiro. Então esse parceiro, ele é cheio de qualidades, cheio, né? E tem quase nada de defeito. Então, eu exalto as qualidades da pessoa que está comigo e boto os defeitos da pessoa lá embaixo, né? E aí, isso dá a impressão que eu nunca mais vou encontrar alguém igual. E tem uma coisa que é interessante. Há uma tendência dessas pessoas buscarem parceiros com características muito específicas. Então, mais egoístas, mais frios, pessoas muito autoconfiantes, né? Porque falta isso, né, para a pessoa que tem essa dependência. Então ela vê no outro algo que ela entende como interessante. Marquinhos, podemos perceber nesse bate-papo de hoje que as pessoas acabam se completando
com o perfil da outra pessoa, né? O que falta nela, né, Carol? Como você Isso. falou, de ser mais fria, de ser um pouco mais egoísta. O que faltaria nela, ela busca em um outro parceiro para sua relação. Ou literalmente falando, a panela buscando sua tampa, né? Eu acho que é bem isso. As pessoas tendem a buscar no outro aquilo que, né, que elas não têm. Então, às vezes buscam ousadia, às vezes elas buscam equilíbrio, né? E no caso das pessoas dependentes, a gente observa algumas características. Eu gostaria de falar porque às vezes as pessoas vão se identificar. Então, assim, a gente tem que pensar que os dependentes, eles geralmente são pessoas que têm poucos relacionamentos, né? Então, assim, que são relacionamentos exclusivos, não só amoroso. Então, eu tenho poucos relacionamentos no local de trabalho, poucos relacionamentos na escola, poucos relacionamentos de amizade. Então, as minhas interações, elas são escassas. Eu tendo a ser fiel com as pessoas, né? Então, eu tenho amigos a quem eu me dedico, eu tenho um amigo, de repente, que eu me dedico, um parceiro e assim por diante. Outra questão é que, assim, a pessoa ela tem uma necessidade muito grande de ter livre acesso à pessoa de quem ela é dependente. Né? Então, é aquela assim, mas eu ligo, ele não me atende. Né? Ou ela não me atende. Liguei 10 vezes pra você, porque você não me atendeu. Gente do céu. Liguei 10 vezes, a pessoa não atendeu. Ou ela não quer falar comigo, ou ela não pode falar comigo. Exato. Né? Mas falta essa percepção. Principalmente nesse sentido, né, Marquinhos? Os jovens, né, que tem mais esse costume de ter uma pessoa ali... A cobrança, né? Que é confidente, que quer contar tudo e às vezes aquele amigo tem hora que fala assim, putz, eu não quero atender aquela pessoa, né? Exatamente. Às vezes a gente também não tá bem, né? E aí, como é que eu vou oferecer alguma coisa se eu não tô legal? E aí, com o WhatsApp, gente, isso ficou terrível. O WhatsApp, as redes sociais. Você tava online, por que você não falou comigo? Por que você não me respondeu? Né? Foi, as duas flechinhas azul apareceu lá. Exatamente. Né? Outra coisa que a gente observa é que as pessoas têm uma necessidade grande de agradar os outros. Então, essas pessoas, elas tendem a se doar muito e a se violentar também, no sentido de dizer sim o tempo todo, de estar o tempo todo disponível para o outro. Né? E aí tem uma relação com o medo de rejeição também. A questão da submissão também chama atenção, né? Então, geralmente são pessoas muito submissas, que acabam aceitando uma subordinação com facilidade. Então, o outro manda e eu faço. Dificilmente eu questiono, dificilmente eu vejo isso como um problema. Eu falei da idealização, né? Então, são pessoas que geralmente romantizam como é esse parceiro e elas manifestam, assim... pânico, desespero, sempre que imaginam que esse relacionamento pode vir a terminar ou quando esse relacionamento termina. E aí pode vir aqueles transtornos mentais, né? Depressão, obsessão e coisas nesse sentido. E para tentar minimizar esse tipo de situação, teríamos que procurar uma profissional no ramo, né, Carol? Olha, eu acho que é o ideal. As pessoas podem até tentar por conta, né? Mas geralmente quem tem esse padrão de comportamento são pessoas. A gente tem que lembrar assim, ó, o ser humano ele nasceu e ele só se mantém vivo, né, por conta desse vínculo. Então, vínculo mãe-bebê, o vínculo social. Então, a questão do vínculo é muito importante para o ser humano. A gente não pode descartar isso. Naturalmente, a gente tem essa necessidade. Mas isso acaba sendo distorcido pela pessoa, né, que tem essa dependência. Além disso, na história da pessoa, pode ser que tenha sido modelada essa ideia da dependência. Então, do sempre estar perguntando para o outro... Tá bom, é assim mesmo? Você Agora, gosta? Você acha que, por exemplo, dentro da família, pai e mãe da gente, você acha que existe um reflexo relacionado a isso? A pessoa já traz isso lá do início da família, já do convívio? Olha, é interessante, porque pode ter dependência também em relação aos pais, né? Então, eu posso ter dependência em relação aos meus pais e depois levar isso adiante, mas eu também posso ver um modelo, né, do pai e da mãe. Isso. E aí eu levo isso adiante, né? Como um exemplo, né? É um exemplo, né? Então, meu comportamento tá sendo... Eu tô aprendendo um comportamento a partir do comportamento dos meus pais, né? E tem a questão também das áreas cerebrais que são estimuladas, né? Que a gente tem que lembrar que toda vez que a gente se apaixona, tem uma área do cérebro que é ativada, que é essa área da satisfação, da recompensa. Então, é muito comum que as pessoas, elas fiquem viciadas, adictas ao outro.
Por isso que a gente precisa buscar, por exemplo, você falou, o que a gente vai fazer numa situação como essa, né? A gente tem que se conhecer primeiro muito bem, né? Aí a gente tem que aumentar a variabilidade comportamental. Como assim, Carol? A gente precisa achar comportamentos que concorram com essa busca do outro. Como que eu faço isso? Me relacionando socialmente com outras pessoas, descobrindo coisas que eu gosto, como leitura, um esporte, um hobby. E mesmo a pessoa naturalmente agindo dessa forma, porque tem gente que nasce para determinadas situações. Né? Você acha que, relacionado ao que nós estamos falando, com um acompanhamento, ela consegue enxergar os dois mundos aí no caso, né? Consegue. Eu sempre falo que comportamento é aprendido, né? Então, do mesmo jeito que a gente aprende, a gente desaprende. Né? Então, assim, a gente aprende a depender do outro, a gente aprende, tem uma função a dependência do outro. Pode ser aprovação, pode ser tirar de si uma responsabilidade. Então, você se autorresponsabilizar pelas suas escolhas, pelas suas necessidades. Né? Então, eu sou responsável pela minha felicidade, eu sou responsável pelas minhas escolhas. Isso vai fazendo com que essa pessoa que é tão insegura, que é tão dependente, ela comece a enxergar o mundo de uma outra forma, né? Até mesmo porque acreditamos que nós não temos uma garantia, né, do que amanhã o ser humano, quem está com a gente, possa nos proporcionar de positivo, né? Exatamente. A gente não sabe. Assim, é muito ruim eu depositar no outro isso. Porque, assim, esse outro, ele pode deixar de oferecer isso por vontade própria ou porque aconteceu alguma coisa. Agora, nós não estamos, ouvintes, não estamos dizendo que vocês têm que ser ignorantes também, né? Isso. Mas sim enxergar aí nas duas situações que a gente está abordando, né? Eu falo que a gente fala de bom senso como se fosse uma coisa tão simples, né? De equilíbrio como se fosse uma coisa tão simples. E é muito difícil a gente achar esse equilíbrio. Mas é o mais importante. Então, equilibrar essa vida amorosa com outras questões que me fazem bem, né? E quando, por exemplo, no caso de um rompimento, é importante que eu faça uma análise, que eu olhe para essa relação, que eu aceite que relacionamentos acabam e que isso não tem nada a ver com eu ser melhor ou ser pior, né? E uma coisa que eu acho que é fundamental e que hoje em dia a gente tem muita dificuldade é se afastar do outro. E por que hoje a gente tem dificuldade? Por causa das redes sociais. Então a gente fica lá stalkeando o outro, né? Fica visualizando, fica mandando mensagem. E aí isso mantém a gente conectado. Né? E isso não é saudável. Faz o tipo de um monitoramento, né? Sabe tudo o que a pessoa faz, principalmente quando ela se propõe a postar praticamente quase tudo nas redes sociais, né? Exatamente. E aí eu já tive clientes que falaram pra mim assim, Carol, mas fulano vê tudo que eu posto, tudo. Ele não comenta, ele não curte, ele não manda mensagem, mas ele vê tudo que eu posto. Então ele gosta de mim. Calma aí, gente. Pode ser simplesmente curiosidade. E eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu já cliquei em um story, por exemplo, pra ver, e aí eu vi o story e eu esqueci de tirar. Aí apareceu outro e outro e outro, quer dizer, foi indo embora. Então, Exato. nem sempre é interesse. E a gente tem que ter cuidado com isso. Porque a pessoa que depende emocionalmente, ela fica buscando pistas. Pistas de que o outro ainda tem interesse, de que o outro ainda gosta. E para que isso mantenha aquele comportamento dela. Ela fica mais sob controle da pista do que da realidade. Ela acaba montando um cenário de ilusão, né? Com tudo isso. Exatamente. E sofre, né? Ela sofre, o outro sofre. Porque, gente, quem já passou por isso sabe como é que é. Sai correndo, né? A gente sai desesperado. Quando uma pessoa fica muito no pé da gente, desaparece, incomoda. Carol, por outro lado, tirando o lado de relacionamento amoroso, vamos por assim, no momento que estamos vivendo, um jovem, um adolescente que sente essa falta de estar em contato com um amigo, com aquele colega confidencial, ele acaba sentindo e desenvolvendo outros problemas no meio disso tudo? Eu acho que é uma das coisas que a gente vai observar acho que com muita frequência daqui para frente, né? As pessoas estão muito isoladas e falta esse espaço para troca de confidências, para troca de experiências, né? Muitas vezes não é nem uma questão de algo confidencial, mas sim de algo que eu fiz e o outro também, e aí a gente se sente, né, acolhido. E isso também pode gerar dependência, de repente dependência dos pais,
né? Dependência de alguém que tenha maior acesso. Podemos dizer que aquela criança que tinha dificuldade de ir para a escola, ficar sozinho, sem os pais, acabe tendo uma barreira maior também, né? Sim, provavelmente a hora que essa criança for para a escola, que ela voltar para a escola, ela vai ter uma dificuldade maior, né? É interessante, porque eu vejo crianças que não estão nem aí pro fato de não ter que ir para a escola, né? Enquanto tem outras que estão desesperadas. É. Carol, queremos agradecer mais uma vez a sua participação, um assunto muito importante, né, Marquinhos? Oh, legal, muito bom. Porque Estamos aprendendo muito com a Carol. Estamos. Com a Carol e com todos os nossos colunistas, mas mesmo assim, Carol, queremos agradecer mais uma vez a sua participação e em poder trocar essa experiência, né, conosco e também com os nossos ouvintes e internautas. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui, né? E lembrando que sábado é dia dos namorados, mas quem estiver solteiro não precisa ficar triste por isso, não. É mais uma data comercial do que realmente uma data afetiva, né? Quem puder comemorar, comemora. Quem não puder, comemore consigo mesmo, né? Vá comer sua pizza, vá fazer o seu passeio, né? Eu sempre falo isso, gente, se paquera, né? Faz pra você o que você faria pelo outro. Ou seja, em determinadas situações é melhor só que mal acompanhado, né? Com certeza. Um bom dia então, Carol. Bom dia pra vocês.